Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Hoje, não veremos Jesus a dormir na barca enquanto está se afundando, nem acalmando a tempestade com uma só palavra de interpelação, suscitando assim a admiração dos discípulos. Mateus 8, 22 ao 23. Mas a ação de hoje não é menos desconcertante, tanto para os primeiros discípulos como para nós. Jesus tinha mandado os discípulos subir para a barca e ir para a outra margem. Tinha despedido todos depois de saciar a multidão faminta, e ele tinha permanecido sozinho na montanha, profundamente concentrado em oração. Mateus 14, 22 ao 23. Os discípulos, sem o Mestre, avançam com dificuldade. Foi então que Jesus se aproximou da barca, caminhando sobre as águas. Como acontece com pessoas normais e sensatas, os discípulos assustaram-se ao vê-lo. Os homens não costumam caminhar sobre a água e, portanto, deviam estar a ver um fantasma, mas estavam enganados. Não era um fantasma, mas tinha diante deles o próprio Senhor, que os convidava, como em tantas outras ocasiões, a não ter medo e a confiar nele para descobrirem a fé. Esta fé exige-se em primeiro lugar a Pedro, que disse: "Senhor, se és tu,
Manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Mateus 14, 28. Com esta resposta, Pedro mostrou que a fé consiste na obediência à palavra de Cristo. Não disse, faça com que eu caminhe sobre as águas, mas queria fazer o que o próprio e único Senhor lhe mandasse, para poder crer na veracidade das palavras do Mestre. As dúvidas fizeram-no cambalear na fé incipiente, mas levaram-no à confissão dos outros discípulos, agora com o Mestre presente. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. O grupo daqueles que já eram apóstolos, mas que ainda não acreditavam, depois de verem que as águas se moviam sob os pés do Senhor e que mesmo no movimento agitado das ondas, os passos do Senhor eram seguros, acreditaram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, confessando-o como tal. Santo Ambrósio. Pensamentos para o Evangelho de hoje. A oração é uma conversa e um diálogo com Deus. Garantia das coisas esperadas, igualdade de condição e honra com os anjos. Emenda dos pecados, remédio para os males, garantia dos bens futuros. São Gregório de Nissa. O que é a oração? Normalmente, considera-se uma conversa. Numa conversa, há sempre um eu e um tu. Neste caso, um tu, com T maiúsculo. O mais importante é o tu, porque a nossa oração parte por iniciativa de Deus. São João Paulo II. Não há caminho para a oração cristã senão Cristo, seja comunitária ou pessoal, seja vocal ou interior. A nossa oração só tem acesso ao Pai se rezarmos em nome de Jesus. A santa humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus nosso Pai. Catecismo da Igreja Católica, número 2664. Oremos. Vem, Senhor Jesus, vem com teu amor, purifica o nosso coração com teu sangue precioso e enche-nos com teu Santo Espírito, para que, unidos numa só fé, possamos te louvar e contigo adorar ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.